Jacó e Esaú eram os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. E eles, desde o início da vida, apresentavam um nítido contraste. Havia uma grande diferença, tanto de caráter como na vida, entre Jacó e Esaú. Esaú, ele sempre quis fazer a sua própria vontade. Ele cresceu assim. E ele centralizava todo o seu interesse no momento. Ele não tinha limites para nada. E sua alegria era viver uma vida selvagem e como caçador. Ele gostava de caçar. E ele subia montanhas sem medo, andava nos desertos. Ele ficava feliz de estar nesses ambientes selvagens. E ele voltava para casa trazendo o resultado da sua caça, das suas caças, e trazia também emocionantes histórias de suas aventuras. Já Jacó, ele era mais ajuizado, esforçado, pensava no futuro. Ele se preparava para o futuro, trabalhava para isso. E também ele tratava de cuidar das coisas do lar, cuidar do rebanho, cultivar a terra. E sua mãe Rebeca apreciava sua perseverança, economia e prudência. E ele dedicava atenção e cuidado à sua mãe, e assim Rebeca preferia Jacó, ao passo que Esaú, ele era o preferido de Isaque. E Esaú e Jacó sabiam que eles foram ensinados desde cedo que o direito de primogenitura era de grande importância. Não era somente a questão material, a questão de financeira, mas também uma liderança espiritual. Aquele que recebesse o direito de primogenitura se tornava o sacerdote da família. E tanto Esaú quanto Jacó sabiam que Esaú era o filho mais velho e o que teria o direito à primogenitura. O problema era que Esaú ele não se dedicava à sua vida com Deus. Ele não tinha inclinações para sua vida religiosa, sua vida com Deus. Ele achava inconveniente, detestável as restrições que eram impostas pela lei de Deus. E até a condição da aliança que havia sido feita por seu avô, Abraão, ele achava um fardo, uma escravidão. Ele gostava de poder, de riquezas, festas, orgias. Ele não gostava de restrições à sua liberdade. Outro problema, era que Rebeca conseguia ver essa diferença que havia entre os dois filhos. Mas Isaac não. Isaac não conseguia ver que o seu filho Esaú não tinha condições de receber o direito de primogenitura. Porque Esaú, ele não estava querendo a questão espiritual. Ele não queria herdar o seu direito espiritual. Ele queria o dinheiro. Ele queria as riquezas. Ele queria receber os privilégios materiais. E um dia, ele voltando para casa faminto, quase morrendo, Gênesis 25:32, Jacó, de maneira enganosa, estava fazendo ali o seu prato de lentilhas, né, lentilhas vermelhas, e de maneira enganosa, quando seu irmão pediu a comida, ele disse: olha, eu te dou, mas você precisa me dar o seu direito de primogenitura. Que situação terrível. Jacó fez um engano terrível. Cometeu ali um procedimento terrível. Mas Esaú também. Porque Esaú, ele não estava acostumado a ter paciência, esperar. Não. Ele queria comer imediatamente e satisfazer a sua fome. E ali ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas vermelhas. Por quê? O interesse de Esaú era sempre no momento. Ele nunca se interessava, minha vida futura, né, o que eu preciso planejar, a bênção para a minha família, não.
Ele queria satisfazer prazeres descontrolados. E muitos hoje fazem a mesma coisa. Vendem o seu direito de primogenitura e trocam a herança do céu por causa de um prato de lentilhas vermelhas. Esaú era tão descontrolado com suas emoções que ele se casou com duas mulheres hititas. Elas eram idólatras, adoravam falsos deuses. Isaac e Rebeca estavam amargurados por conta disso. E ele tinha transgredido umas condições da aliança, que era proibido o casamento entre o povo escolhido e os pagãos. Isaac continuava decidido a conceder a Esaú o direito de primogenitura. E aí, Rebeca ficou sabendo que Isaac iria fazer uma cerimônia em segredo para conceder essa bênção para Esaú. E aí, ela correu em Jacó e planejou juntamente com ele enganar Isaac. Para Jacó, não foi com facilidade que ele fez aquilo. Ele ficou em grande angústia. Ele sabia que um pecado como esse traria maldição em vez de bênção. Mas Jacó ele não tinha intenção de mentir. Porém, quando ele chegou na frente do seu pai, com aquele alimento preparado por sua mãe, ele teve que mentir. Ele chegou numa situação que ele não podia voltar atrás. E ele conseguiu a bênção por meio de fraude. Ah, se Jacó pudesse voltar no tempo. Ele sofreu durante o resto da sua vida com aquela atitude enganosa. Eles conseguiram, foram bem-sucedidos em seu plano. Mas o resultado mesmo foi tristeza e aborrecimento para o resto da vida. Muitos anos depois, Jacó, ao ver a situação que seus filhos se encontravam, ele se lembrava daquele engano que ele havia feito. Eles estavam preocupados e querendo fazer com que a promessa de Deus de que Jacó que seria o herdeiro das bênçãos, eles queriam fazer com suas próprias mãos. Aqui vem uma lição importantíssima. Mesmo que Deus tenha prometido, não force o tempo de Deus. Deixe Deus dirigir as coisas. Não tente, entre aspas, obrigar o plano a se cumprir. Não faça isso. Foi o que Jacó fez, Jacó e Rebeca. Forçaram, enganaram. Se eles não tivessem feito aquilo, Deus agiria em seu favor. Deus agiria em seu favor. Precisamos ter paciência e esperar a direção de Deus. Na Bíblia, Esaú ele é chamado de imoral ou profano, Hebreus 12:16. E ele representa as pessoas que dão pouco valor à redenção adquirida por Cristo e podem sacrificar a sua herança no céu por qualquer coisa. 1 Coríntios 15:32 diz que, assim como Esaú, essas pessoas exclamam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quando os desejos do apetite tomam conta, Deus e o céu são praticamente desprezados. Muitas pessoas sacrificam a saúde, enfraquecem as faculdades mentais e perdem o céu. Tudo por um simples prazer temporário, que os enfraquece e desmoraliza ao mesmo tempo. Muito tempo depois, Esaú despertou para conseguir, e ele já não tinha mais condição de recuperar sua perda. Assim acontecerá no grande dia de Deus com aqueles que trocaram sua posição de herdeiros do céu por suas satisfações egoístas.